Bom dia, igreja. Bom dia. Estão cantando muito bem. Louvado seja o Senhor. Vamos começar nosso culto, nossa meditação orando, né? Então convido você a orar comigo nesse momento. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor pelo grande privilégio que temos de falar com o Senhor, com o grande privilégio que temos de saber que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor responde às nossas orações. Pai, neste momento, a nossa oração é para que a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo façam sentido em nossas vidas. Que nós possamos entender a Tua Palavra, que nós possamos entender o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu oro para que, se há alguém aqui entre nós passando por um momento difícil, um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de dor, que esta pessoa aprenda a depender do Senhor, a depositar a confiança no Senhor, a esperança no Senhor, e que essa pessoa seja confortada neste culto. Abençoe todos que estão presentes aqui, cada família que está representada neste culto. Abençoe também aqueles que estão participando deste culto à distância. Que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Que este culto, Pai, seja agradável ao Senhor. Pai, a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós temos pregado aqui, começamos a pregar aqui sobre oração. É algo tremendo a oração, e eu quero animar você, né, às quartas-feiras, às 19h30, você entrar no nosso canal do Facebook e orar com a gente. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso momento de oração, nossa reunião online de oração. Ninguém está presencial, todo mundo online, mas nós trocamos os nossos pedidos, nós fazemos os nossos agradecimentos e colocamos tudo isso diante do Senhor. Então, você é nosso convidado às quartas-feiras, às 19h30, também. Todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, nós temos o nosso momento de oração pelo Instagram. Então você entra ali, é uma coisa bem rápida, leva 3, 4 minutos, mas é só um tempinho de oração. Todos os dias, meio-dia, entra lá no Instagram e participa conosco desse momento de oração. Nosso assunto é oração. E o texto nós já lemos, e o que eu quero falar um pouquinho é sobre a oração eficaz. O que é oração eficaz? A oração eficaz é aquela oração que funciona. A oração eficaz é aquela que traz algo para a nossa vida. E eu quero falar um pouquinho sobre oração eficaz. Deixa eu mudar de novo. Aí. Oração eficaz, ela é baseada na fé. E é importante a gente entender isso, tá? Que quando nós oramos, nós precisamos ter fé. E é isso que a gente vê aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, tá? Nós encontramos, né, os discípulos se espantando em ver uma figueira que no dia anterior estava bela, linda, cheia de folhas, né? E no dia seguinte, esta figueira está seca, né? Completamente seca desde a raiz. E para a gente entender melhor, Jesus está andando com seus discípulos e ele vê uma figueira. E ao ver essa figueira cheia de folhas, ele se dirige até lá para pegar possivelmente alguns figos. Tá? E quando ele chega lá, a figueira não tem nenhum figo. Tá? E
ele diz então: nunca mais você vai ter figos. E eles vão embora. E no dia seguinte eles passam pelo mesmo local e os discípulos, eles veem que a figueira, ela está completamente seca. E eles ficam espantados: mestre, né, a figueira secou, a figueira não tem mais figo, não dá mais nada, está seca, morta. É interessante que a figueira, ela é um pouco diferente de outras árvores, né? A figueira, quando ela dá folha, é porque ela já tem fruto. Diferente de outras árvores, né? O fruto aqui na figueira, ele vem antes. Primeiro vem o fruto, depois a folhagem. Então, quando Jesus avista de longe uma figueira toda cheia de folhagem, aquela figueira tinha que ter figo. E não tinha. E aí então, isso causa espanto nos discípulos, né? A figueira, ela secou completamente, né? E essa história não é apenas sobre uma árvore, mas ela traz uma advertência para todos nós. Aquela figueira, ela representava uma vida de religiosidade, uma vida de aparência, né? Uma vida só externa, só para as pessoas verem. Tá? Há um significado todo aqui, lógico que com a nação de Israel, mas também há um significado para nós, da coisa externa, só do exterior, aparência, mas sem fruto. E nós precisamos avaliar a nossa vida, para ver se a nossa vida não é apenas uma vida de aparência. Se nós não estamos aqui a cada domingo só de aparência, mas a nossa vida não tem nenhum tipo de fruto. Sabe, uma vida de aparência é uma vida que não demonstra a confiança em Deus. E dentro desse contexto todo, né, Jesus aproveita, quando os discípulos, mas mestre, principalmente Pedro, né, mestre, a figueira secou. Jesus, ele vai aproveitar aquilo para dar um ensinamento sobre oração. E principalmente sobre a fé na oração. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da fé na transformação da nossa oração. Se nós oramos sem fé, possivelmente as nossas palavras não vão passar de palavras vazias. Não vão passar de uma figueira cheia de folhas, mas sem nenhum tipo de fruto. Tá? Quando nós oramos, algo tem que estar acompanhando a nossa oração. Fé. E se nós oramos sem fé, nós não vamos conseguir absolutamente nada. E a gente vai aprender aqui algumas verdades importantes sobre a fé e a oração. E a primeira verdade que eu quero deixar para nós já, né, é que a fé que transforma a oração, ela precisa estar firmada em Deus. Olha o que ele diz logo aí no início: tende fé em Deus. Ele vê aquela figueira seca, ele faz um alerta: Senhor, a figueira secou. E aí, no versículo 22, Jesus vai dizer então: tende fé em Deus. E a primeira verdade que a gente vai aprender aqui, tá? Se nós não confiarmos em Deus, se a nossa oração não está firmada em Deus, as nossas orações não vão ter sentido nenhum. Isso nos mostra que a fé verdadeira, ela não está baseada na nossa força, no nosso poder, das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer.
não está baseada nos nossos rituais religiosos, não está baseada na quantidade de palavras que nós falamos. A fé, ela tem que estar baseada, gente, no caráter de Deus. Quando oramos, né, uma fé que pode transformar realmente a nossa oração, ela tem que ser uma oração que está firmada em Deus, baseada em Deus, baseada no caráter de Deus. Quem é esse Deus que nós estamos orando? Quem é Deus? Para que Deus nós estamos orando? A Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso. Sabe o que significa ser todo poderoso? Você tem noção do que é ser todo poderoso? A Bíblia fala que para Deus não existem coisas impossíveis. Agora, quando nós oramos, nós cremos que nós estamos falando com um Deus que pode fazer tudo, todas as coisas. Não tem nada que seja impossível para Deus. Ou será que nós oramos sem entender para quem nós estamos orando? A Bíblia fala que esse Deus que nós oramos, Ele é um Deus fiel. Sabe o que significa Ele ser fiel? Ele diz que se nós somos infiéis, Deus continua fiel. Quando nós oramos para Deus, nós não devemos orar olhando para nós. Deus não vai me responder, Deus não vai me atender, porque eu sou isso. A nossa oração com fé, ela tem que estar baseada no quem é Deus. E não importa se nós somos infiéis, a Bíblia diz que Ele continua fiel. Olha o que diz, se você tem sua Bíblia aí, abre lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Veja só, 2 Timóteo 2,13, ele vai dizer o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não se nega. A Bíblia diz que Deus é fiel, independente das circunstâncias, independente do que eu faço ou deixo de fazer, Deus continua fiel o tempo todo. Então, quando nós oramos, gente, a fé que transforma as nossas orações tem que estar baseada nesse Deus. Para quem é que eu estou orando? Eu estou orando para um Deus que é todo poderoso. Para quem eu estou orando? Eu estou orando para um Deus que é fiel. Para quem eu estou orando? Eu estou orando para um Deus que é amoroso. Pedro fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O Deus que nós servimos, o Deus a quem nós dirigimos as nossas orações, é um Deus amoroso. Então, quando nós oramos, quando nós fazemos a nossa oração, o que vai fazer toda a diferença é a fé no Deus que nós servimos. A nossa fé está firmada nesse Deus. A Bíblia conta de um homem chamado Abraão. E Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. E apesar de todas as dificuldades que esse homem tinha, apesar de, olhando para ele, tudo está completamente contrário, a Bíblia diz que ele cria num Deus que não podia mentir, que era poderoso para cumprir as coisas que ele falava. Quando tudo parece impossível para nós, para Deus, tudo é possível. Paulo vai dizer,
lá em Romanos, que ele não duvidou do Deus que tinha feito a promessa para ele. Percebe que quando nós confiamos em Deus, que Deus nós estamos confiando. Será que nós cremos realmente que esse Deus é o Deus do impossível? A fé que Abraão teve nesse Deus, fez com que ele continuasse acreditando que, apesar de ter quase 100 anos de idade, Deus lhe daria um filho. E sabe por que ele estava acreditando nisso? Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é todo-poderoso. Quem prometeu tinha um plano para a vida dele. E a Bíblia diz que ele continuou crendo. A fé, gente, ela tem que ir além daquilo que é natural. Além daquilo que é normal. Veja o que ele diz aqui no contexto da nossa passagem, né? Ele diz: se você disser para esse monte, levanta-te daqui e se transporta para lá, ele vai acontecer. Se nós de fato acreditarmos que esse Deus ele é poderoso para isso. Quantas vezes nós oramos, mas oramos só por orar? Quantas vezes nós oramos, mas nós não acreditamos que Deus pode fazer aquilo que nós estamos pedindo? A maioria das nossas orações é assim. A gente ora, mas a gente tem dúvida que será que Deus vai realmente me responder? Agora, lembra de uma coisa, Deus sempre responde. Sempre responde. Mas a resposta dele nem sempre é igual a que a gente quer ouvir, né? Deus responde de 3 maneiras. Sim. E quando Deus responde sim, está resolvido o problema, né? Deus pode responder não. Ele responde, só que ele está respondendo não. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece a nossa vida no amanhã. Ele sabe se aquilo que nós estamos pedindo vai ser bênção ou vai ser maldição para nós. Às vezes nós achamos que nós estamos pedindo algo que vai ser bom para nós, mas esse algo pode ser ruim para nós. E a Bíblia fala que um pai amoroso, ele não dá para o filho uma coisa que vai prejudicá-lo. Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Será que nós enxergamos o amanhã? Nós olhamos para o além? Deus pode responder: espera um pouco. Deus sempre tem um tempo certo para as nossas vidas. Se Ele responde não, Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Se Ele responde sim, é porque Ele sabe que aquele é o momento apropriado. Mas Ele pode responder: espera um pouquinho. Quer ver um exemplo disso? Se você é pai, mãe, e você ama os seus filhos, e você quer o melhor para os seus filhos, né? Mas o seu filho talvez tenha 16 anos e ele fale para você: pai, deixa eu dirigir o carro. Se você ama o seu filho, o que você diz? Sim, está aqui a chave. Você vai dizer o quê? Espera um pouco. Você não está dizendo não, você está dizendo: olha, não é tempo certo ainda. Espera um pouco. Quando você completar 18 anos, você vai para uma autoescola, você recebe lá a instrução, você recebe a sua carteira e aí está aqui, agora é o tempo. Então,
se nós, como pais, eu espero que a gente saiba, né, dizer sim, dizer não e dizer espera. Espero que a gente saiba, quanto mais Deus. E nós, como pais, sabemos que para o filho aquilo que ele acha que é uma maravilha, pegar a chave do carro e dirigir, pode ser uma grande maldição. Eu lembro alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, os meus 2 filhos eram solteiros ainda, né? O Juninho parava o carro dele na porta de casa, porque a gente só tinha uma vaga. O Juninho parava o carro dele na porta da casa. E de repente, no meio da madrugada, tocou o interfone. E era o pessoal lá da portaria, dizendo: olha, bateram no carro do seu filho aqui. E aí a gente desceu para ver. E era um garoto de 16 anos, que pegou o carro novinho do pai dele e saiu em alta velocidade. E um carro entrou na rua, e ele se desesperou e ele jogou o carro para a lateral. Ele destruiu o carro do pai dele e mais 2. Por pouco esse menino não morreu, porque o carro dele entrou no posto de gasolina e só não bateu na bomba da gasolina porque tinha uma reforma e tinha um monte de terra. E o carro parou naquela monte de terra, antes de bater na bomba da gasolina. Um pai que ama o seu filho não dá tudo o que o seu filho quer. Ele sabe dizer não, ele sabe dizer espera. E Deus sabe dizer espera, não é hora. E sabe, a gente precisa aprender a enxergar o futuro. E quando nós oramos, né, e a nossa oração de fé está baseada, está firmada em Deus, nós vamos aprender a enxergar além do natural. Lembra, Josué e Caleb, eles foram visitar a terra, e lá eles viram que a terra que Deus havia prometido era boa. Quem tinha prometido a terra? Deus. Eles foram até lá e eles viram que a terra era boa, mas eles viram também que existiam muitos inimigos lá na terra. E quando eles voltaram, eram 12 homens que foram lá para olhar a terra. Quando eles voltaram, 10 homens disseram: realmente a terra é boa, mas tem muitos inimigos lá, eles são fortes, eles são poderosos. Somente Josué e Caleb disseram: sim, tem inimigos lá, eles são fortes, eles são poderosos, eles têm armas, mas o Deus que nos fez a promessa, Ele é fiel, Ele é poderoso. E se Deus nos prometeu, Ele vai dar. Eles enxergaram além dos problemas. Sabe, às vezes nós oramos e nós olhamos para os problemas, nós não olhamos além dos problemas. A fé que pode transformar a nossa oração é uma fé que vai além dos problemas, além das dificuldades. E também a nossa fé deve nos levar a confiar, mesmo que os resultados ali imediatos a gente não consiga ver. Lembra Elias, lá no Monte Carmelo? A Bíblia diz que Elias orou para chover. Fazia 3 anos que não chovia. O céu, a gente olhava para o céu, não tinha nenhum sinal de chuva. Mas ele orou para chover.
Independente das circunstâncias, ele creu que iria chover. E de repente, lá longe, uma nuvenzinha bem pequenininha. E aquela nuvem se transformou e trouxe chuva para o povo. Por quê? Porque não importa quais sejam as circunstâncias, nós precisamos confiar em Deus, mesmo que as coisas não estão correndo da maneira como a gente esperava. Quantas vezes a gente desiste de orar porque a gente não vê as coisas? Eu não vou orar mais não. Eu já orei e Deus até agora não fez nada. Você confia no Deus Todo-Poderoso ou você está confiando nas circunstâncias? Às vezes as mulheres falam assim, já orei, mas meu marido não muda mesmo, né? Você está olhando para as circunstâncias ou está confiando em Deus? E muitas vezes nós não vamos conseguir o que nós estamos pedindo porque nós não confiamos em Deus. Essa é a primeira verdade sobre fé e oração. A segunda é que a fé que transforma a oração deve ser acompanhada com convicção, gente. Olha só então o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebestes. Veja, quando você ora, olha o que Jesus está dizendo, quando você ora, creia, acredite que você já recebeu. Tem uma outra versão um pouco mais popular que diz o seguinte: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E é isso que ele diz aqui. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. E às vezes nós oramos e não acreditamos, não temos convicção, né? Orar, gente, significa confiar que Deus responde às orações. Será que nós confiamos? Quando nós estamos orando, será que realmente a gente confia que Deus responde às nossas orações? Ou a gente só está orando por orar? Virou só apenas um falar palavras vazias. Quando nós oramos pedindo a Deus alguma coisa, será que nós de fato acreditamos, nós temos convicção que esse Deus responde, que esse Deus tem poder? Sabe, oração não é um desejo jogado aí para o vento. Oração é algo com convicção, com certeza que Deus responde. Sabe, oração eficaz, ela não depende de palavras bonitas, ela não depende de repetições. Tem gente que acha que orar tem que ser aquela coisa, né? Tem que falar a Bíblia inteira na oração, né? Tem que repetir trechos bíblicos na oração. Não, orar não são palavras bonitas, mas palavras com convicção. E se você está orando pedindo, Deus, eu preciso de um emprego. Você acredita realmente que Deus tem poder para abrir uma porta de um emprego para você? Você tem convicção que Deus está dizendo para você, ou sim, ou não, ou espera? Você acredita mesmo? Ou você simplesmente está orando por orar? Como que tem sido as nossas orações? Abre sua Bíblia em 1 João capítulo 5.
Dá uma olhada no que João fala aí. Olha só o que ele diz, 1 João capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança que nós temos para com Deus. Qual é a confiança que João tem para com Deus? Qual é essa confiança através da oração? Olha só o que ele diz. A confiança é esta: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos o quê? Nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele não para aí. Ele diz, e sabemos que Ele nos ouve e se sabemos que Ele nos ouve quanto tudo que lhe temos pedido, estamos, o quê? Certos que obteremos os pedidos que temos feito. Se pedimos, olha só a confiança, olha a confiança. Se sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que vamos obter o que temos pedido. Na sua oração você tem essa confiança. Lembra o ladrão que foi preso, o crucificado ao lado de Jesus? Qual foi a confiança que ele demonstrou? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem não tinha dúvidas nenhuma que aquela morte não ia acabar com Jesus. Aquele homem, ele tinha plena convicção que Jesus era Deus, que Jesus tinha um reino eterno. Aquele homem tinha plena convicção que as suas obras, a sua vida, não podiam entrar no teu reino. Você vai. Como é que tem. Aquela mulher Ana, estéril, orou, ela sabia que Deus podia lhe dar um filho. Agora minha pergunta é, quando você ora, seja sincero, tá bom? Quando você ora, você tem convicção que Deus vai te responder? Você tem essa confiança? Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que já recebemos. Eles sabemos. Não é uma dúvida. Capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Tiago 1, 6 e 7. Olha o que ele diz sobre oração. 7. Não recebemos o que nós estamos pedindo, porque nós duvidamos de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Olha só o que ele diz. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Percebe como fé tem relação com oração? Como oração sem fé são palavras vazias, palavras lançadas ao vento.
transforma a maneira de a gente falar com Deus. Convicção na oração vem de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Fé é ter a nossa vontade de Deus. A vontade de Deus. Como Deus que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Quando nós oramos, nós pedimos para Deus atender. Ou nós oramos pedindo para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades, alinhadas com a vontade de Deus. Quando nossa fé é madura, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, à soberania de Deus sobre a nossa vida, nós vamos ter uma oração. Terceiro lugar, só para a gente terminar aqui. A fé que transforma a oração, ela deve ser acompanhada de ações. 5. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Agora, veja como Jesus, ele pega uma ensino sobre oração. E é uma fé que vem acompanhada de ações. E a minha pergunta é: será que nós Você percebe que aqui alguém pedir perdão, você vê, não tem ninguém vindo pedir perdão. Eles, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa. Aquela, eu nunca. Ele fez alguma coisa. Isso é um empecilho. Oração tem que vir acompanhado com ação. Tem uma ordem aqui. Orando. Se tendes alguma coisa, perdoai. É um mandamento. Não é uma opção. Bom, não estamos alinhados com a vontade de Deus. Nos atendemos as pessoas. A minha pergunta é alguma coisa? Será que Deus vai responder sim com esse tipo de atitude?
têm uma oração poderosa, mas não querem mudar suas vidas, não querem obedecer, não querem ter uma transformação. Só que fé e obediência, elas andam juntas. Elas têm que caminhar juntas. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos abençoar. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos. A Bíblia sem obediência é morta. Se nós dizemos que refletir isso. E Jesus aproveita aquele momento onde eles estão espantados em ver uma ele inicia dizendo o seguinte: olha, tenham fé em Deus, confie em Deus, creia em Deus. Alinhe seus pensamentos à vontade de Deus. E tenha ações na sua vida. E minha pergunta é: você tem orado com fé? Olha para dentro de você, esquece o outro, esquece o vizinho, esquece a pessoa do lado, esquece o marido, esquece a mulher. Sua oração é uma oração de fé. E Jesus, ele usa uma hipérbole aqui, né? Ele fala: olha, se você orar pedindo que esse monte saia daqui e vá lá para o meio do mar, o que ele diz? Isso vai acontecer. Agora você vai querer sair por aí, né? Ah, peraí, deixa eu orar para esse prédio sair daqui, né? Você comprou seu apartamento, uma maravilha, de repente construíram um apartamento na frente do seu, né? E aí você abre a sua janela, você dá com a janela do vizinho, assim, né? Ah, peraí, eu vou orar para Deus para esse prédio sair daí. Mas Jesus disse: se você orar para que esse monte saia daqui e se transporte para lá, ele vai. Mas não esquece que as nossas orações têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Não esquece que as nossas orações, elas precisam de fé. Crer que Deus pode. Quais têm sido as nossas orações? A gente reflete realmente confiança em Deus? Ou será que nós precisamos mudar alguma coisa para que a nossa oração seja eficaz? Será que tem algo que a gente precisa mudar para que a nossa oração realmente seja eficaz, efetiva? Talvez você está buscando respostas, tentando entender aí como é que Deus pode agir na sua vida. A grande verdade é que Deus realmente quer transformar as nossas vidas. Mas nós precisamos crer nele, precisamos crer no poder dele. Será que nós realmente estamos fazendo isso? E a Bíblia diz: para Deus não tem impossíveis. E talvez se as nossas orações não estão sendo atendidas, talvez tenha problema com a gente e não com Deus. Porque Ele é todo poderoso, Ele é fiel, Ele é amoroso. Será que o problema não está desse lado?
Será que nós estamos guardando mágoa no nosso coração, ressentimentos, falta de perdão, e aí nós oramos pedindo que Deus nos abençoe? Saiba, Ele não vai fazer. Ele deixou bem claro, quando você for orar, se você lembrar de alguma coisa, perdoe. Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Como é que tem sido a nossa vida de oração? Se você é um crente, como é que tem sido a sua vida de oração? Agora, talvez você está aqui nos visitando, eu não sei, não te conheço, ou você está lá do outro lado das câmeras, assistindo esse culto à distância. Você acredita que Deus pode perdoar o seu pecado? Muitas pessoas não entregam a sua vida para Jesus porque elas não entendem que são pecadoras. E se não entende que é pecador, não faz sentido. Muitas vezes as pessoas não entendem e não confiem que Jesus Cristo pode perdoar o seu pecado. Se a nossa vida vai ser uma vida frutífera, como uma figueira que não tem apenas folha, mas tem folha e tem os figos, se a nossa vida vai ser uma vida frutífera, isso depende de fé. Se as nossas orações vão ser respondidas, dependem de fé. E se você está entre nós, e você mas se você não entregou a sua vida para Jesus Cristo, nada disso. A Bíblia fala que uma pessoa que não nasceu de novo, não tem vida. Disposto a exercer fé em Jesus Cristo. E você diz, mas a vida de oração não está boa. Respondido as minhas orações. Vale fé. Porque e se você creia e é o salvo do pecado. O nome do Senhor salvo. Ele será salvo quando ele tiver fé. Quando a sua oração de salvação é uma oração de fé. Será que tem alguém aqui que nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o seu Salvador? E se você está aqui e nunca fez isso, nós gostaríamos de ajudar você a ter uma entrega, realmente fazer uma entrega para o Senhor nesse momento. Será que tem alguém que vai dizer, pastor, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus, mas Deus está tocando no meu coração e eu estou sentindo Deus falar comigo e eu quero depositar a minha fé em Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Se é o seu caso, se essa é uma decisão que você está tomando aí, faz um sinal com uma de suas mãos. Só levanta uma de suas mãos para eu poder ver e eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Será que há mais alguém? Pastor, lembra de mim também nesta oração. E sua mão em cima. Deus abençoe. Há mais alguém? Pastor, lembra de mim. Quero ter
que Ele pode perdoar o meu pecado. Vamos orar. De oração. Nossa fé de Senhor. E que assim a nossa vida de oração seja uma vida que a nossa presença nas nossas vidas, que possamos ser um povo grandes obras da vida deste homem, desta mulher, que levantaram suas mãos dizendo que neste momento, colocar a sua fé, saiam daqui